Esse não é seu canal, é o meu. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos para mais um vídeo. Eu queria falar hoje rapidamente a respeito do processo de criação de notícias falsas. Eu acho que esse é um tema muito importante, principalmente nesse período eleitoral, porque claramente as notícias falsas elas podem impactar negativamente o nosso sistema democrático, podem pôr em causa a nossa democracia. A notícia falsa ela é perigosa, inclusive no âmbito da segurança pública. Pensemos em um indivíduo que tem o seu rosto ligado de maneira equivocada à prática de um crime grave, por exemplo, um estupro de uma criança. Naturalmente esse indivíduo ele correrá risco de vida, ele poderá ser linchado, amarrado, espancado, às vezes até, como a gente já viu em alguns exemplos, no próprio Brasil, queimado vivo, e obviamente isso é a falência da sociedade. Né? Então, muito cuidado com a disseminação de notícias por meio de WhatsApp, de Telegram, de Instagram, de YouTube, enfim, as redes sociais elas conectam, elas servem para que a gente possa diminuir distâncias, mas ao mesmo tempo elas podem ser bastante perigosas se ali elas estão servindo de ferramenta para veiculação de notícias que são falsas. Como é que funciona de uma maneira muito breve o processo de criação de notícias falsas? Primeiro, eu queria começar com alguns conceitos que eu normalmente faço menção nas minhas palestras. Eu queria começar com a diferença entre verdade dos fatos e verdade racional, que é uma diferença proposta por Hannah Arendt num livrinho maravilhoso que se chama Verdade e Política, que foi escrito pouco tempo depois da publicação do famoso Eichmann em Jerusalém, lá da Hannah Arendt. Então ela acaba esclarecendo nesse livro Verdade e Política alguns conceitos que são bastante relevantes, dentre os quais a diferença que há, por exemplo, entre verdade dos fatos e pura mentira. Aqui a gente tem uma oposição. Se eu estou falando o que de fato aconteceu, eu estou me atendo à verdade dos fatos. Se eu não estou falando a verdade quanto à realidade fática, isso é pura e simplesmente mentira. Acontece que eu posso até partir de um fato que efetivamente aconteceu. E aí vem o segundo conjunto de conceitos. Só que eu posso empregar, a partir dessa realidade fática, um raciocínio completamente sofista, um raciocínio completamente desapegado de qualquer tipo de parâmetro científico. Ora, quando eu estou diante dessa dualidade, de um lado, eu tenho a verdade racional, se eu parto da verdade dos fatos, aplico ciência, aplico raciocínio lógico e chego a uma conclusão, ou eu posso estar diante da ignorância, que é a utilização de um raciocínio sofista que não chega a uma conclusão que é cientificamente autorizada. Naturalmente, os dois são problemáticos, tanto quanto eu violo a verdade dos fatos, quanto quando eu violo a verdade racional e acabo disseminando fake news, tanto em uma forma quanto em outra. Eu trago também mais um conceito introdutório interessante que nos é apresentado por Annie Applebaum num livro chamado O Crepúsculo da Democracia. Annie Applebaum vai nos falar da mentira média. O que é mentira média? Ela, na verdade, está fazendo uma citação, ela está citando um conceito que foi criado pelo Timothy Snyder, e aí você cria uma realidade alternativa palatável. Veja, eu não estou criando uma mentira absurda. Eu estou criando uma realidade alternativa, portanto, uma mentira, mas que podia ter acontecido. E fazendo uso dessa mentira média, dessa alteração da verdade dos fatos, mas que é algo verossímil, palatável, algo que pode ser interpretado como verdade, eu acabo disseminando de maneira orgânica essa mentira média e as pessoas
ao acreditar nessa mentira que eu espalhei, acabam também fazendo o seu papel de disseminadores dessa falsa noção da realidade. Então, são conceitos iniciais extremamente importantes que eu queria aqui trazer para você. Veja que, normalmente, o processo de criação de notícias falsas segue um script. Em primeiro lugar, a gente parte de um fato. Veja, esse fato pode ser verdadeiro ou falso. Se for um fato verdadeiro, naturalmente, para que eu tenha uma fake news, eu preciso de um raciocínio sofista. Eu preciso, naturalmente, de um raciocínio que não é verdade racional. Portanto, eu vou partir de algo real e construir algo que não aconteceu. Mas também eu posso começar, já de partida, de uma mentira, de algo que é contrário à própria verdade dos fatos. E aí, naturalmente, eu vou me apegar a dois pontos que são extremamente importantes na disseminação de notícias falsas. As pessoas não têm tempo, não querem e não fazem a checagem das notícias antes de as propagar. E, além disso, eu conto com a velocidade na circulação das informações. Se, por um lado, as redes sociais nos conectaram, nos trouxeram informações praticamente no mesmo instante em que os fatos estão acontecendo. Por outro, a gente também tem essa disseminação rápida de notícias que simplesmente não são verdadeiras. Então eu me apego a essas duas observações da prática, empíricas, e dissemino essa notícia que eu pretendo que ganhe uma disseminação orgânica. Tá? Então, eu crio esse raciocínio desapegado da verdade racional, mas que, para colar, para ganhar uma reprodução orgânica, ele precisa estar atrelado a uma determinada cosmovisão. Veja, para que as pessoas disseminem notícias falsas sem nem checar o que está sendo repassado, eu preciso que essa notícia bata com a cosmovisão do meu interlocutor. Eu preciso que essa pessoa tenha, naquela minha mensagem falsa, a ativação de um viés de confirmação. Bateu com a cosmovisão dela, ela vai repassar, independentemente de checagem, porque isso reforçou um pensamento político, a manutenção de um determinado status quo que ela está acostumada, um pensamento social, um pensamento econômico que atende às premissas que essa pessoa já tem, aos conceitos prévios que ela já guarda. E aí, naturalmente, isso vai ser muito mais facilmente disseminado. E a partir daí, é só aguardar a disseminação orgânica, que as pessoas repassem para outras de uma maneira exponencial, até que você veja lá no seu WhatsApp mensagem encaminhada com frequência. Pronto, está disseminada a notícia. Se ela for falsa, eu já alcancei um número gigantesco de interlocutores. E aí, naturalmente, como as pessoas não checam as notícias e como a velocidade de circulação é extremamente rápida, eu não preciso me preocupar em ser desmascarado. Não sei se você já parou para pensar, mas explicar que uma notícia é falsa toma tempo. Você precisa, às vezes, estabelecer premissas, estabelecer fontes. E as pessoas estão tão apressadas que elas vão achar que o mentiroso é você, que está tentando explicar por que aquela notícia é falsa. Ora, se está perdendo tanto tempo na explicação, é porque o mentiroso é você. Eu não quero nem te ouvir. Aliás, eu vou te bloquear, porque você está criando um entrave para a minha cosmovisão. Simples assim. As pessoas elas não estão abertas ao diálogo racional, científico. Elas estão apenas esperando um reforço no seu viés de confirmação. E para esse tipo
de ideia, para que essa ideia funcione muito rapidamente, eu posso também criar canais confiáveis. O que é que meu interlocutor gosta de ouvir e ver e sentir? Ele prefere um cara arrumado, de terno e gravata? Ele prefere um cara despojado, com uma camisa esporte? Ele prefere uma fala muito bem encaixada num volume razoável? Ou ele prefere gritos? Ou ele prefere uma fala agressiva? Eu identifico o que o meu interlocutor gosta de ouvir, eu procuro identificar qual é a sua cosmovisão, o que é que bate nele como viés de confirmação, e eu crio um canal que atende exatamente essa expectativa. Esse canal confiável, ele pode até começar falando verdades. Ele pode até começar com raciocínios científicos. Mas em algum momento, como o objetivo dele não é esse, como ele não tem um compromisso com a verdade, ele simplesmente passa a derramar mentira que não vai ser checada e que vai ser organicamente disseminada nas redes sociais. E veja que até essa disseminação pode, para mim, ser lucrativa, porque eu posso rentabilizar a quantidade de visualizações que o meu canal confiável tem. E eu posso ainda, além de reafirmar minha cosmovisão e fazer com que ela bata com o seu viés de confirmação, eu posso ganhar os meus milhões. Se por acaso eu for pego de calça curta, numa mentira absolutamente deslavada, facilmente detectável, basta que eu peça desculpa. Basta que eu diga que vou me esforçar mais na coleta das minhas fontes. Ou que eu coloque a culpa em outra pessoa. Pronto. Eu já passei novamente a ser um canal confiável e que certamente vai ter ali a disseminação de muitas informações. Vou ler um trecho do livro Crepúsculo da Democracia de Anne Applebaum que bate exatamente com o que eu estou falando. Narrativas falsas, partidárias ou de algum modo enganosas se disseminam como incêndios digitais, como cascatas de falsidades que se movem rápido demais para que os fatos sejam conferidos. E mesmo que fossem, já não importa, pois parte do público jamais lerá sites de checagem de fatos. E se ainda assim o fizer, essa parte do público não acreditará no que lê. Prefere continuar acreditando na mensagem falsa. Meus caros, a mensagem falsa, ela não pode ser muito aprofundada. Ela precisa entregar o que a pessoa quer ver, ouvir e sentir. Ela normalmente tem um caráter dual. Ou você concorda comigo, ou você é um ignorante. Ou você concorda comigo, ou você não quer o bem do Brasil. Ou você concorda comigo, ou você protege vagabundo. Ou você concorda comigo, ou você é alguém que não é do meu grupo. Eu crio uma dualidade facilmente detectável em que ou você se encaixa no que eu pretendo disseminar como notícia, ou simplesmente você é um pária. Você está tentando demonstrar que eu estou errado, portanto o errado é você. Normalmente é assim que se faz. Você já notou que quando começa o dia, algumas pessoas já estão com mensagens prontas. Não é aquela mensagem bom dia grupo, não. Que seja uma semana iluminada, não. São mensagens com notícias, com piadas, com frases engraçadinhas, mas que tem por trás uma cosmovisão específica, que naturalmente quer que o debate não aconteça. Quer que a unicidade de pensamento seja implementada. Pensamento único, a unicidade de pensamento, não é normal no agrupamento humano. O agrupamento humano, quando ele é guiado pela democracia, ele é plural.
ele debate ideias, ele é barulhento, mas em algum momento deve tender ao consenso quando as teses forem explicadas e se chegar a um denominador comum. Então a unicidade ela é artificial. Ela precisa ser imposta por quem não quer o debate. E aí, naturalmente, a gente está observando o mundo afora exatamente esse caminhar que é extremamente perigoso e que já chegou em lugares muito ruins na história da humanidade. Eu sempre mostro, quando eu estou palestrando, uma imagem. Eu acabei não separando aqui, mas vou falar e descrever essa imagem. Essa imagem eu alcancei e eu fotografei numa exposição a céu aberto que há em Berlim, chamada Topografia do Terror. Essa imagem ela está colocada num painel que fica na antiga sede da SS em Berlim. E ali foi construído um memorial que se chama Topografia do Terror, e na imagem você consegue avistar um alemão, que seria um alemão ariano, que está por trás, e uma pessoa com deficiência na frente, naturalmente desenhada de uma forma grotesca. E há um número nessa imagem, que é o custo da pessoa com deficiência para a comunidade do povo na Alemanha durante o governo de Hitler. E o que é que essa propaganda com essa imagem que demonstrava que a pessoa com deficiência era um peso para a comunidade do povo na Alemanha. O que é que essa imagem desejava na cabeça e no imaginário da população? Desejava que a população aceitasse com tranquilidade um programa, uma operação que na época era secreta e que foi determinada por Hitler, que se chamava Action T4. Era uma operação de extermínio de pessoas com deficiência. Era chamada morte misericordiosa. Era a vida indigna de ser vivida. Os alemães, à época do Partido Nazista, acreditavam que, como a raça pura ariana ela não contempla nenhum tipo de defeito, logo, quem tem qualquer tipo de deficiência, quem tinha à época, naturalmente era considerado não ariano. E aí se criou essa tese da vida indigna de ser vivida, por quanto cara para o Estado, por quanto eugenicamente inviável para a comunidade do povo no pensamento, na cosmovisão nazista, e isso tentava então transformar numa propaganda palatável o extermínio de pessoas que apresentavam algum tipo de deficiência física. Isso naturalmente não foi, apesar dessa tentativa de disseminação dessa notícia para tornar mais fácil essa action, ela ficou secreta durante todo o período e ela foi em algum momento abandonada, mas não sem antes matar milhares de pessoas. Então, meu caro ouvinte, algumas palavras sobre disseminação de fake news. Tome muito cuidado com o que você recebe no seu celular. Desconfie das mensagens que são repassadas, principalmente aquelas que têm um encaminhamento muito repetitivo. Busque checagem em sites de confirmação para que você não seja enganado e para que você não esteja apenas e tão somente reforçando a sua cosmovisão. A gente precisa criar pensamento crítico exatamente para que a nossa democracia possa sempre estar fortalecida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.